Boa noite a todos e a todas. Bem, estamos aqui com mais uma aula de laboratório, né, de orgânica. Infelizmente, por conta da, da pandemia, nós não podemos estar presentes, né? Mas estamos aqui com a nossa aula por via remota, né, na nossa aula de laboratório de orgânica. Hoje nós vamos falar sobre solubilidade de polímeros, em específico a dissolução do isopor na presença da acetona. Será apresentado por mim, professora Elizabeth, pela professora Larissa e pelo professor William. Bem, primeiramente, o que é a solubilidade e a solubilidade de polímeros, né? Tem uma certa diferença. Bem, a solubilidade que nós conhecemos é aquela que é a capacidade de um material tende a dissolver em outro ou dissolver outro, né? No caso. Essa dissolução, ela acontece por causa da polaridade, né? Que um é polar, o outro é apolar, como nós já vimos em outras aulas. Bem, assim, se o material é polar, ele dissolve outro polar. Já se o material for apolar, ele dissolverá outro apolar, pois semelhante dissolve semelhante. Mas, quanto à solubilidade de polímeros, já temos aí algumas diferenças. Não é válida a análise clássica por via de produto de solubilidade, de íons, no caso, né? Pois a solubilização de polímeros não envolve mecanismos iônicos, mas sim fenômenos relativos à interação intermolecular. Bem, o processo de dissolução do polímero, ele ocorre em duas etapas, no caso, né? As termodinâmicas. Mas, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o geral. Bem, no caso, o primeiro modelo teórico experimental para a determinação da solubilidade de polímeros, ele foi proposto por Hildebrand e Scott, definindo-se assim a solubilidade em termos de densidade de energia coesiva da molécula, que experimentalmente corresponde à energia requerida para evaporar o líquido utilizado na solubilização. Gente, esses foram os primeiros, né, e falaram sobre a solubilização dos polímeros. Também houve outros, né, que falaram que, no caso, na teoria de Florey e Hughes, no caso. Bem, ele dizia que, não, no caso, eles, né, Florey e Hughes, descreveram um parâmetro de interação entre polímero e o solvente. O parâmetro influenciado em grande parte pela temperatura, seguindo uma lei de Arrhenius, né, que a gente já conhece, Arrhenius, exatamente. Seguindo essa lei de Arrhenius. Bem, o processo de dissolução do polímero, ele ocorre em duas etapas termodinâmicas, né? No caso, a primeira etapa, ela consiste no inchamento do polímero e a segunda, na mobilidade das moléculas. O que é esse inchamento? O inchamento, ele é o ponto onde a soma dos contributos da entalpia e entropia são iguais, segundo essa teoria, né? O polímero ele não possui energia suficiente para promover alterações na conformação da molécula, ou seja, a molécula ela não vai ser, digamos assim, transformada, né? A conformação dela. E, né, não possui mobilidade em solução. Já a segunda etapa, ela é o aumento do volume de solvente absorvido, onde aumenta o contributo entropético do sistema, permitindo que o polímero, né, tenha graus de liberdade e translade rapidamente para as conformações energeticamente favoráveis em solução. Bem, isso é a questão da solubilidade dos polímeros. E vamos falar um pouquinho mais, né, sobre, no caso, enfatizando a acetona como solvente e o isopor como o soluto. E nós vamos falar um pouquinho mais no próximo slide, que será
decorrido pelo professor William. Exatamente, né, dando uma continuidade, só segundo, pronto, né? A gente vai ver agora um pouco sobre a questão, né, que será mencionada mais à frente, que é a nossa prática de laboratório, né? Solubilização do isopor em acetona. O que é que vem a ser isso, né? Quando nós falamos de solubilização ou solubilidade, nós temos que lembrar daquela velha frase que nós já trabalhamos muito, que é solvente, né? O que é soluto, né? Que é semelhante, dissolve semelhante, né? São frases pertinentes. Mas, nesse momento, o que interessa para a gente é a análise das moléculas ou substâncias que está envolvida, tanto da acetona como do isopor. Inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre a acetona, ou propanona, né? Ela é uma substância que pertence à função orgânica cetona, e ela tem essa representação como está mostrada no slide. O que interessa para a gente, né? A gente no anterior aprendeu a contar a cadeia carbônica, quantos carbono, quantos hidrogênio, um heteroátomo, né? Nesse momento vai ser de fundamental importância nós sabermos essa diferença. Aqui, que nessa representação nós temos 3 carbonos, né, envolvido aí na estrutura, e 6 hidrogênio. O que isso quer dizer para a gente? A presença desses 3 carbonos e 6 hidrogênio é que faz com que essa estrutura, né, apenas carbono e hidrogênio, essa estrutura da acetona, ela apresente uma região apolar. Essa dupla ligação com o oxigênio, ele é um átomo mais eletronegativo, irá fazer com que ela tenha uma região polar. O que isso quer dizer para a gente? Tanto a região polar como a região apolar, elas são pertencentes, né, à acetona. Como nós vamos falar sobre outra substância, que no caso é o isopor, nós temos que se atentar, né, e ser bem cauteloso em observar o que tem em comum na acetona como no isopor. Ou seja, de início, vamos entender a dupla ligação com oxigênio, região polar. A rede da estrutura carbono, 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 região apolar. Pode passar o slide, por favor. E aqui chega para a gente, né, o isopor. Nessa aqui nós temos uma representação, né, que ele é um polímero que apresenta como unidades monômeros, né? Ou seja, que nós iremos utilizar o nome de estireno. O que isso quer dizer para a gente, né? O isopor em si, ele é uma mistura de poliestireno, né? Ó, se monômero, ou seja, estireno está falando ali de uma pequena porção, poli está falando de uma grande quantidade. Poliestireno, né? Ou seja, essa grande quantidade de monômeros ou estireno junto e com a presença do ar, nós vamos ter a formação do nosso isopor. E vocês veem, né, até quando vocês pegam aqueles isopor para fazer trabalho, aqueles que vêm à televisão, qualquer aparelho, ou qualquer outro, eles têm ali, vamos dizer assim, um certo volume, que às vezes muitas pessoas até gostam de brincar, né, ficam apertando, e isso ali nada mais é do que essa união, poliestireno e ar, né, essa união deles dois. O que acontece? O que vai acontecer no nosso experimento? Essa molécula, né, essa estrutura que está sendo representada, esse polímero, se vocês analisar, não tem um heteroátomo, ou seja, não tem algo diferente de carbono e hidrogênio. Já nos faz entender que ela, por completa, é uma região toda apolar, né? Já que nós temos nada de diferente de carbono e hidrogênio, nós vamos ter uma região polar. O que acontece? Ao adicionarmos o poliestireno ou isopor, a acetona,
ela irá enfraquecer as interações entre esses monômeros, né? E ela faz com que libere todo o ar que estava preso, né, ali na sua estrutura, entre todas as moléculas, e ele vai ter uma representação diferente. Se eu tirei todo o meu ar da minha estrutura, isso vai ser o quê? Faz com que aquela região apolar da acetona com a região apolar do pestireno, eles interajam, tira o isopor e apresenta uma característica diferente, fazendo com que ele fique agora sem ar e também fique mais viscoso, né? Já que ele perdeu o enxamento, né? A gente até usa essa palavra, né? Ele vai murchar. Isso é o que acontece quando eu tenho a união da acetona com o estireno, já que eles vão ter essa interação quanto à sua solubilidade de apolar com apolar, né? Esse é um processo que a estrutura ele faz vagarosamente no experimento que nós vamos ver a seguir, né? Vai ser mais rápido, vai depender das nossas concentrações que serão utilizadas, mas a fim didático, quando nós vamos mostrar o vídeo do nosso experimento, ele vai acontecer de forma processo gradual, lentamente. Acho que não tem mais nenhum slide, né? Aqui foi alguma das nossas referências, né? Nossas referências que a gente utilizou para tanto roteiro como também a apresentação. E agora eu passo a palavra para a Elizabeth, né? Ela vai me mostrar um pouquinho de como vai ser essa prática, de o que é, né? O que nós vamos fazer. Ela vai mostrar um pouco do nosso roteiro. Bem, pessoal, muito obrigada, William, por nos dizer mais um pouco sobre. E, gente, bora falar da prática, no caso, né? Vamos agora apresentar aqui a vocês o roteiro da nossa prática. Como nós não podemos estar presencialmente, é esperado que vocês sigam o roteiro, né? Bem, aqui nós temos a solubilidade dos polímeros, né? No caso da dissolução do isopor na presença de acetona. Nós temos aqui uma breve introdução do que já falamos, né? Logo após, nós temos os materiais que serão necessários. No caso, vocês vão precisar de 100 ml de acetona comercial. Ah, Elizabeth, que é essa acetona comercial? Sabe aquele removedor de esmalte? Pois é, mas precisa ser a acetona, não pode ser o removedor de esmalte. Porque tem alguns removedores de esmalte que não possuem acetona, tá bom? Então é bom vocês lembrarem disso. Se puder ir ao supermercado, ou então, né? Não sei. Vocês vão conseguir a acetona. É bem fácil, né, de encontrar. Um copo de vidro de 250 ml, né? Já que não podemos utilizar nossas vidrarias, vamos improvisar. O isopor, que é encontrado em algumas papelarias, né? Alguns supermercados também, né? Também tem esse isopor, se for preciso, assim, eu acredito que tem alguns supermercados. E o procedimento experimental será da seguinte forma: você necessitará adicionar um copo de vidro, no copo de vidro, a um copo de vidro de 250 ml, 100 ml de acetona, né, encontrado em farmácias, adicionar o isopor e esperar o resultado. E cronometrar o tempo que ele será dissolvido. Porque, como já foi dito pelo professor, é necessário a gente ver quanto tempo, né, ele irá ele terá para poder dissolver aquele isopor, porque a acetona que nós vamos utilizar, ela não é acetona pura. Então, ela vai demorar mais tempo para poder dissolver, né? E também não será o resultado como se a gente tivesse a acetona, né? E o pós-laboratório é esperado que vocês façam os seguintes
Respondam as seguintes perguntas, né? Quanto tempo levou para o isopor ser dissolvido? Qual era a concentração de acetona na acetona utilizada no experimento? Aí você vai ver aí o rótulo, né, da acetona, você vai nos mostrar aqui, né? E se a concentração fosse maior, o isopor se dissolveria mais rápido? Justifique. E na 4, justifique o porquê da acetona, já que ela é um composto que se dissolve na água. Assim sendo, polar consegue dissolver um composto com um monômero, como o estireno, né, que possui características apolares. Você vai ter que justificar aí do porquê. Aqui são algumas referências e passo a palavra final ao professor Will. Pronto, muito bem. Só voltando aqui aos materiais utilizados, é importante você lembrar para as mães de vocês, né, para quem usa, né, que a vidraria que vocês vão utilizar, elas depois terão de volta, né? Porque quando imaginar fazer experimento químico, não vou deixar fazer isso porque vai pagar, meu compro, não. Depois é só lá, tá tudo tranquilo, né? Quanto a acetona, também lembre, né? Se vocês não quiserem ir na farmácia, quiserem arrumar uma confusão, né? É só vocês pegarem aí da mãe de vocês, namorada, irmã, vó, tia, qualquer pessoa. Importante vocês realizarem a prática, né? Não importa. E vocês também tenham aquele cuidado, né? Estamos no período de pandemia, tudo tá caro. Saber a quantidade exata, né? Isso é importante utilizar para fazer experimento, mas estejam dispostos a isso, não se arrisquem, né? Arrumem essa confusão, né? E tudo em prol da ciência. E, pessoal, o que fica para a gente, né? Aqui nós mostramos aqui o modelo teórico, né? Da nossa aula. Nós vamos disponibilizar no card, né? Só vocês virem aqui no ladinho, não, eu tô brincando, né? Nós vamos disponibilizar o link da aula prática, né? Como vocês irão fazer, claro, vocês não iriam fazer assim, do nada, não. Vocês vão olhar, ver como foi feito, fazer análise. A gente foi realizado esse experimento, a gente testou, né? Claro, nós iríamos fazer, sempre faremos isso, né? Com o máximo cuidado, para até evitar alguma coisa com vocês. A professora Larissa fez um experimento, né, mostrou bem direitinho como é, né, disponibilizar o link para vocês verem e fazerem, para que assim vocês possam ter base e embasamento para responder o pós-laboratório. É com você, Elizabeth, alguma informação a mais? Não, só que fiquem em casa, se possível, né? Se for comprar, né? No caso, alguns materiais, tomem todos os cuidados possíveis, por favor. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite. Boa noite.